Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre conceitos de automação, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o automático e também um pouco sobre o manual, mas não aquele posição automático manual. Nós vamos falar sobre um tipo de controle manual que você deve ter no seu projeto para quando as coisas não estiverem funcionando a contento, você permitir que aquele operador possa operar a planta, tá certo? Você quer falar um pouquinho sobre isso, você quer aprender um pouquinho sobre o conceito de automação, fica no vídeo até o final e bora lá. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso conceito de automação aqui do canal Viver de PLC. Aqui vocês sabem, nós discutimos quais são os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá bom? Bom, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, falar sobre conceitos de automação. E nós vamos falar um pouco sobre o conceito que é de você permitir que o operador consiga operar dentro de um sistema de automação, ele consiga operar a planta mesmo que haja aí uma falha de controle ou uma falha no automatismo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vocês vão compreender à medida que a gente for falando aqui. Bom, nós fizemos um vídeo aí sobre conceito de automação, onde a gente onde a gente fala o seguinte, que existem os processos de operação manual e automático, né? Então, automático, como o próprio nome diz, já é automático. A pessoa, o operador, ele fica apenas assistindo aquela operação, né? E manual, ele vai comandando ali. E também nós fizemos um vídeo quando a gente fala assim, a automação é em automático, né? Ou seja, valorizando que nos nossos projetos nós precisamos sempre buscar uma forma automática de se processar ou de se efetuar as atividades que fazem parte daquele processo produtivo, né? Então assim, pronto, fica essa primícia aí que sempre buscar automatizar. Sempre. Você que vai fazer um projeto de automação, o automático tem que estar sempre aqui, ó, na sua cabecinha. A minha já não tem mais cabelo, mas aí na sua que ainda tem cabelo. Você sempre tem que pensar em fazer os seus projetos de uma forma que você busque o maior automatismo possível, né? Então isso aí a gente já falou num vídeo passado, né? Então, é um processo, por mais simples que ele seja, tenta pensar, tenta estudar, tenta analisar, tenta buscar no mercado recursos de tecnologia, né? Pesquisar as melhores práticas para aquela atividade. Se você já tiver essa atividade que você está automatizando, ela já for automatizada aí no mercado, você tenta estudar isso para que você possa tornar ela também dentro do seu projeto automatizada sempre da melhor forma possível, né? E por que a gente deve perseguir tanto o automatismo, né? Por quê? Porque o seu automatismo, ele tem algumas primícias aí que ele precisa obedecer, né? Ou seja, lembra, alguém te contrata para fazer um projeto de automação porque, de certa forma, aquela pessoa ela quer melhorar o seu processo produtivo, ela quer ter mais produtividade, ela quer reduzir custo de produção, ela quer, de certa forma, tirar algumas atividades que são feitas de forma manual, que muitas vezes são feitas onde a sua qualidade depende do humor daquela pessoa que trabalha ali. Então ele tenta sempre automatizar e mecanizar os seus processos para que ele tenha sempre um padrão de qualidade. Coisas que são feitas repetidas vezes, elas serem feitas com muita
de uma forma muito aprimorada, né? Porque é feita ali por um maquinário e não por uma pessoa que a sua produtividade vai depender do seu humor. Então a gente deve sempre perseguir a automação ou os processos da gente serem automáticos para a gente oferecer isso aos nossos clientes. Quando eu falo clientes assim, pode ser alguém que contratou você para fazer um projeto, pode ser o seu próprio cliente da empresa onde você trabalha, que nós de manutenção, os nossos clientes são a operação. Bom, mas num projeto automatizado, né, quando você pensa em automático para as funções que você quer, logo você pensa em reduzir custo, né? Você pensa em aumentar a segurança, né? Então, coloque sempre isso como primícia, tá? Dentro dos seus projetos. Eu preciso aumentar a segurança, né? Vocês lembram, não sei se vocês já viram isso, já estudaram um pouquinho sobre isso, prensa, né? As máquinas de prensa, elas amputaram membros, mãos das pessoas que trabalhavam no processo produtivo. Já amputaram dedos, né? Ou seja, esmagaram membros, esmagaram tipo mão das pessoas que trabalhavam com as prensas. E foram feitos vários estudos para melhorar, para trazer mais segurança, né? Então, você veja que às vezes o cara coloca a peça lá dentro e ele precisa acionar aqui num botão e outro, porque se ele acionar 2 botões, ele está provando ali que ele está com as 2 mãos em botões, então ele não pode estar com a mão lá na prensa. Então, foi formas aí que as pessoas descobriram para poder resolver essas questões do acidente. Então, todo projeto que você faz, você precisa perseguir, você precisa buscar ter o quesito segurança e o aumento da segurança dentro dos seus projetos, tá certo? Então, dito isso tem que fazer parte do seu ingrediente, que é redução de custo. Olha só o que é que eu vou dizer. Ó. Redução de custo, aumento da segurança e aumento da produtividade. Se você parar para pensar, se você tiver feito aí, quem sabe, um curso técnico de segurança do trabalho, você vai começar a ver que esses 3 itens são vetores em direções diferentes, né? Ou seja, em direções opostas, né? Imagina, como é que eu posso reduzir custo, né? Aumentar a segurança e aumentar a produtividade ao mesmo tempo, né? Que o que é que a gente escuta aí? O que é muito comum para a gente escutar é que quando a gente aumenta a produtividade, logo a gente reduz a segurança, né? Mas essa primícia, gente, eu comecei a gripar aqui agora, gente. Mas essa primícia, ela não é verdadeira, tá? De que se você aumenta a produtividade, você diminui a segurança. Ela não é verdadeira. Por que ela não é verdadeira? Porque a gente tem condições hoje de, com o emprego da tecnologia, mitigar os riscos das nossas atividades, né? E assim, aumentar a produtividade, mantendo a segurança, porque a segurança é primordial. Então, por isso que eu digo a vocês, ó, vai fazer um projeto, você pensa esse projeto com os seus processos todos em automáticos, né? Então você fala assim, ó, tem que ser tudo em automático, tá certo, ok. E você pensa o seguinte, eu tenho que ter segurança e eu tenho que aumentar a produtividade para que o meu projeto seja uma coisa viável, tá? Mas olha só, algumas coisas o seu sistema automático ele não pode fazer, né? Então vamos pensar agora aqui como um projetista, né? Nós estamos falando sobre conceitos de automação e a gente precisa pensar como um projetista de automação, tá? Então vamos lá. O que é que o seu sistema não pode? Ele não pode parar a produção, né? Então, na hora que você está projetando, você vai sempre pensar assim, ó, o que eu preciso evitar, o que é que meu projeto não pode permitir que aconteça, parar a produção. Mas só que coisa louca. Aí você fala assim, sim, Carlos, mas como é que você vai parar a produção? E se tiver um problema na planta? Bom, aí para, né? Então,
Talvez essa afirmação ela fique melhor assim: nós não podemos parar a produção de forma desnecessária. Porque quando for necessário, a gente tem que parar a produção mesmo, tem que parar a máquina, trazer a máquina para o seu estado de segurança e preservar tanto as pessoas que trabalham naquela linha de produção, como os equipamentos, para que eles não quebrem, danifiquem e não tenha um prejuízo maior. Né? Então, quando a gente fala assim, nosso projeto de automação não pode parar a produção, mas a gente faz um complemento aí, não pode parar de forma desnecessária, tá? Desnecessária. Fica com isso na sua cabeça. Eu tenho que sempre evitar isso. Eu não posso, de jeito nenhum, deixar que o meu projeto de automação pare a planta de forma desnecessária. Para isso, você vai ver que a gente usa algumas técnicas e na hora da gente elaborar o nosso projeto, a gente vai elencando tudo isso de forma a tratar todas essas questões. O que é que o nosso sistema também de automação não deve permitir? Colocar o sistema em risco, né? Então, toda automação que você faz, você precisa empregar ali limites, tá? São limites. E quem fala esses limites, Carlos? Bom, aí são várias entradas para esses limites. O equipamento tem os seus limites. Então, o seu projeto de automação, ele não deve permitir que o equipamento vá além da sua capacidade, tá? Então, é a entrada número 1. Eu vou citar algumas, tá? São várias. Quem é que limita mais? O processo. Se o processo ele tem o seu limite, chegar nessa condição aqui você tem que parar, porque senão você vai ter derramamento de material, ou você vai ter um acúmulo, uma sobrecarga no sistema. Então você precisa parar ali o seu processo, né? O seu sistema deve parar e não pode deixar o sistema em risco. E aí seriam tantas outras como segurança do trabalho, se de repente um gás vazou e o relé de gás lá ele detectou, então se aquele gás está suspenso na atmosfera, ele pode ter uma explosão, então seu sistema para e as pessoas têm que evacuar a área. Então, assim, vai depender de processo para processo. Mas essa é uma primícia que você deve perseguir, né? Você deve entender, você deve perseguir essa primícia que é o sistema ao qual eu estou criando um projeto para automatizar ele não pode ficar em risco. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu fiquei gripado assim do nada, gente. Eu comecei o vídeo bom, tô todo congestionado agora. Eu não vou gravar outro vídeo, vocês faz de conta que nós estamos na sala de aula aqui, o professor gripou, tá certo? Que foi isso mesmo que aconteceu. Nós estávamos numa discussão certa feita sobre um sistema de geração de gerador de emergência. Então, assim, um gerador de emergência, ele existe na usina hidrelétrica, por exemplo, para quando você tem um apagão. Agora, o que é um apagão? É uma falta de energia. Quem falou uma falta de energia aí, errou. Errou. Não é uma falta de energia. Para uma usina hidrelétrica, um apagão é um blackout. Ou seja, isso não é uma falta de energia, professor? Não, é mais do que isso. Que, quando falta energia aí na sua casa ou na sua empresa, é uma geradora que está transmitindo isso para você aí, né? Então, se faltou na sua empresa energia, lá pode ter faltado energia. Mas na fábrica vizinha pode ser que não tenha faltado, ou na região vizinha pode ser que não tenha faltado, seja só na sua região. Ou seja, o sistema continua vivo, ele interrompeu a alimentação para a sua empresa ou para a sua casa. Vamos usar esse exemplo aqui, né? Então, é uma coisa muito menor. Mas como nós falamos de um blackout, ou nós falamos de um apagão, né, que é a mesma coisa, blackout e apagão são as mesmas coisas. Então, nós temos o que? A fonte de geração de energia, ela foi esgotada, né?
ela foi interrompida. E aí a gente tem os geradores de emergência que servem para poder levantar esse sistema. Imagina, se eu não tenho ninguém alimentando a usina, como é que ela vai funcionar se ela precisa de motores para poder o gerador rodar novamente e passar a gerar energia novamente? Então aí entram os nossos geradores de energia. E nós estávamos discutindo sobre um projeto de um gerador de emergência. E nós entramos na seguinte discussão, né? Bom, como é que nós fazemos aqui? Vamos supor que a gente tem um apagão e a gente roda um gerador de emergência para poder rodar um gerador hidrelétrico, por exemplo. Estou citando hidrelétrico aqui, mas poderia ser outro tipo de gerador, tá certo? Poderia ser até nuclear. Vamos falar de hidrelétrico, que fica mais aqui no mundo que eu conheço e conheço muito bem. Aí, geralmente, pessoal, quando um gerador ele entra muito rapidamente, ele levanta a máquina. À medida que a máquina levanta, o que é levantar a máquina? A máquina começa a rodar, gira, excita, ela começa a produzir energia, ela atende a usina toda, ela começa a alimentar a usina toda, esse gerador já pode sair do circuito, que o geradorzinho, o primeiro gerador que rodou, ele tem capacidade de levantar todos os outros e levantar o sistema, tá certo? Esse é um sistema que nós chamamos de black start, né? Que é partida no escuro, né? Então, você precisa do gerador a diesel, depois o sistema se realimenta e ele vai interligando com as linhas e vai recompondo o sistema. Estou falando aqui de uma forma muito simples, mas esse negócio é bem mais complexo aí do que o que parece. Mas eu quero focar aqui no projetinho do GGE. Aí entrou-se na discussão. Vamos supor que a gente teve um blackout e a gente está levantando a usina e o óleo diesel, né, ele começa a baixar. Vamos supor que não foi rápido, sei lá, aconteceu alguma coisa. É uma suposição, tá certo? Nossa conversa aqui é uma suposição. E aí entra naquela discussão. E aí, e se o diesel descer e chegar no nível mínimo? Para o GGE, porque se parar o GGE, você perde a chance de levantar aquela usina novamente, né? Faz o quê? Para o GGE ou roda até dar uma pane por falta de combustível? E aí, se ele rodar até dar uma pane e falta de combustível, da entrada de ar e pode ter outras consequências, segundo alguns fabricantes de gerador, que pode até danificar o motor, né? O gerador, sei lá. Isso aqui a gente está conversando sobre um projeto, né? Então, havia alguns que defendiam que o gerador deveria rodar mesmo até que se acabe, mas que ele rode porque ele é a esperança de levantar a usina. Já outros defendiam que não, a gente tem que ir até o limite do equipamento, né? Então a gente tem que ir até o limite do equipamento, porque se o equipamento ele se danificar por demais, aí acabou, você já perdeu agora aquela segurança de você ter um gerador de emergência e tudo mais. E aí vem um conceito, né, da coisa, ou seja, o equipamento não pode se danificar porque não é um ensaio destrutivo, né? Não é o fim do mundo isso, porque você tem outras usinas, você tem outras formas, você tem outros procedimentos para poder levantar. Então a gente entende que a gente precisa preservar o equipamento. E existem outras formas da gente mitigar um acontecimento como esse, ou seja, a gente cria vários alarmes para não deixar esse óleo baixar para um nível crítico. Então a gente tem várias formas de fazer para evitar da gente chegar numa situação dessa. E aí você cria simples procedimentos e você resolve. Mas é isso que eu queria chegar nesse ponto, que é o ponto quando você está pensando num projeto. Você precisa ver todas essas questões, você aplicar esses conceitos e em alguns casos você conversar bem com o seu cliente, você entender mesmo a necessidade do cliente e ver o que é mais crítico, o que é que causa um dano maior. E aí, em função disso, você acorda ali, você cria uma ata onde várias pessoas se responsabilizam por aquela decisão
e você coloca ali no seu projetinho. Tem coisas que são muito fáceis de você defender, de você definir, porque elas são do cotidiano, do nosso dia a dia. E tem outras questões que elas são muito particulares, e elas precisam de uma análise, elas precisam até mesmo de um fórum adequado para dizer, isso vai ser assim, né? Porque são coisas muito específicas. E aí a gente precisa deliberar com um grupo, um fórum apropriado ali, de pessoas com capacidade para tomar uma determinada decisão, tá certo? Então, você quando estiver fazendo seus projetinhos aí, pense muito bem nisso, não abra mão das primícias de segurança nunca, tá certo? Nunca. Risco do sistema, você precisa preservar tudo isso. E assim, e outra coisa, outro ponto alto do seu projeto quando tudo acontecer de forma inesperada, vamos voltar para a usina de novo. Quando houver um apagão, né? Apagão é uma coisa muito indesejada para uma usina hidrelétrica, ou uma geradora de energia, né? Seja eólica, seja o que for. É sempre uma questão indesejada, tá certo? Então, sempre que você se deparar com essa situação, que é uma situação um pouco crítica, você precisa ter no seu projeto uma forma de restabelecer aquela condição normal na forma mais rápida e segura possível, tá? Então você precisa criar esse tipo de mecanismo, tá? Então dentro do seu projeto, o que é que não pode o seu automatismo permitir? É que ela pare de forma indesejada, né? Ou seja, poxa, parou aqui de graça. Ou seja, o defeito nem é um defeito que justifique ela parar. Então, seu projeto não pode permitir que isso aconteça, porque quando se para, você interrompe a produção. Se interrompe a produção, se interrompe faturamento, mexe no bolso, mexe na produtividade, e tudo isso acarreta prejuízo, né? A sua automação não pode deixar o sistema sob risco, né? Então, por isso que você deve se debruçar sobre a documentação dos seus equipamentos, para que você possa delimitar até onde cada equipamento pode ir. Quando você entender que essa sua dedicação para entender os limites dos equipamentos, ela lhe causar qualquer dúvida ou qualquer falha de entendimento aí, possível falha de entendimento, você vai procurar os agentes responsáveis. Geralmente quem são os engenheiros mecânicos, os engenheiros de produção, conversar com eles, para que você ajuste a sua lógica da melhor forma possível, né? O seu projeto fica o mais adequado possível. Nem sempre se consegue escrever tudo que você deseja, que você quer. Então, muitas coisas você vai perceber na hora que você vai conhecendo como funciona o processo. Lembra que eu falei já em várias vezes para você? A primícia para quem se propõe a projetar algo, a primícia você precisa conhecer o processo. Então, você precisa gastar tempo aí estudando primeiro, para depois você botar a mão na massa e desenvolver a solução, tá certo? Bom, vamos lá. Outra coisa que o seu projeto ele não pode faltar, né? E aí nós continuamos falando aquele conceito de automação, é a operação em manual, tá? A operação em manual que garanta, tá? Que ela garanta que a planta não vai parar, ela vai continuar operando de forma normal, entre aspas, no novo normal, né? Tem agora essa palavra aí no cardápio, né? Que é do nosso vocabulário, na verdade, que é o novo normal, né? Que quando o automatismo, por algum motivo, ele não pode funcionar. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma cervejaria. Eu fui numa cervejaria certa feita, né? E quando eu cheguei lá, na hora que eu estava fazendo a visita a essa cervejaria, o processo lá, as bebidas chegavam no engradado, né? As máquinas enchiam aquele engradado e vinha uma peça que tirava aquele engradado e colocava outra.
E para saber, para poder trazer as garrafas e colocar no engradado, quem informava ao sistema que tinha uma nova grade de botar cerveja, certo? Quem informava que tinha uma nova grade lá vazia naquela posição era um sensor, e esse sensor quebrou. E o que é que acontece? O pessoal da produção estava lá com alguns caminhões lá esperando para poder carregar a cerveja e assim, eles estavam correndo contra o tempo. É como se fosse assim, trabalhando de manhã para o almoço, né? Então, ou seja, se atrasar qualquer coisa, o almoço não sai. Então é mais ou menos isso, né? Então, uma correria danada, e aí o mantenedor identificou que o problema era um sensor, e o que foi que eles fizeram lá? Ó, vai operando aí em manual, e fulano fica aqui fazendo o papel do sensor. Aí bota um fio de curso lá, ele fica apertando para dizer que a grade está ali, e assim eles fizeram isso para não parar a produção, tá certo? Então assim, o que você deve fazer é, dentro do seu projetinho de automação, dentro da sua lógica, você prevê uma forma em que o operador não perca autonomia sobre o seu processo, sobre o seu sistema, né? Então ele tem essa autonomia de jogar para manual, e ele pode ir lá para local, né? Que hoje nós chamamos de localíssimo, né? O que é o localíssimo, gente? É quando você coloca a chave do painel lá em local e você opera, você mesmo clica lá nos botões partir, parar, faz lá a sua operação toda braçalmente lá, né? Ou seja, indo nos botõezinhos e executando cada função daquela. Então esse é o comando local, que é o local que nós chamamos hoje, né, nessa nova modernidade aí do 4.0, do localíssimo. Por que esse nome localíssimo? Porque o camarada tá lá clicando e olhando para o equipamento aqui, então ele sabe exatamente o que está acontecendo. Na hora que ele clica, está rodando, e ele, opa, eu estou vendo assim, ou seja, estou com domínio sobre aquilo ali. Então é o local localíssimo, por isso nós chamamos assim. E também o sistema deve permitir que você tenha uma operação manual remoto, né? Então, se eu continuo lá com o supervisório, eu continuo vendo os níveis, as velocidades, eu continuo vendo tudo. Então eu posso ligar aqui, ligar a esteira, ligar o alimentador, fazer isso, fazer aquilo, de forma manual através do meu sistema supervisório, e assim operar a planta e fazer ela rodar. Lógico, quando nós falamos de manual local ou manual remoto, todas as proteções estão embutidas aí dentro dessa operação, né? Quando nós falamos assim, ó, o cara tá localíssimo lá, ele apertou e ele quer que a bomba rode. Bom, a bomba vai rodar somente se houver condições daquela bomba rodar. Porque se não há condições, a lógica deve travar novamente, né? Ela deve impedir que aquela bomba rode. Porque que aquela bomba rodando, sem ter condições, pode ser que ela venha queimar, pode ser que ela venha danificar o equipamento. Então, as proteções devem estar habilitadas ali, protegendo. Então, você apenas está ligando equipamento por equipamento de forma manual. Mas todas as proteções, todos os intertravamentos, eles vão existir, continuar existindo e vão estar habilitados para evitar que você faça a famosa caca, né? A cacazinha, né? Então, é preciso estar atento a isso. Ah, Carlos, eu já fui em alguns lugares que são tão críticos que quando o cara vai pro localíssimo mesmo, que ele aperta, não tem proteção, não tem intertravamento nenhum. De fato, existe essa condição. Mas lembre do que nós falamos. Cada caso é um caso. Você pode ser que você se depare aí em situações em que, quando o cara vai pro localismo, é basicamente um botão do fim do mundo. O cara aperta lá e dane-se. Vai rodar e pronto. Ele vai rodar, ele vai apenas obedecer se tem um térmico atuado, se tem uma falta de tensão, aí tudo bem, ele não roda. Mas questão de nível, o que é que tem para frente, o que é que tem para trás, ele não vai olhar nada, ele vai simplesmente rodar. É possível que você encontre esse tipo de situação? É sim, porque vamos lá,
Imagina um sistema de bombeamento. As chaves de nível queimaram e tá lá indicando, ela por conta do defeito, ela tá indicando que tá nível muito alto, aonde ela joga a água. Ou tá nível muito baixo, onde ela capta. Então, o nível vai inibir a partida da bomba. Mas se eu jogar por localismo, eu posso partir independente do nível. E se eu deixar rodando e o nível secar e dar entrada de ar e queimar a bomba, aí é um problema meu, né? É uma operação que eu estou fazendo de forma manual. Por quê? Porque se esse nível subir e transbordar, ele pode criar uma série de problemas até de magnitude incalculável. Então, você vai ter algumas situações que elas podem ter, não ter intertravamento por essa questão, tá certo? Então, hoje o que é que nós falamos aqui nesse vídeo, né? Nós falamos sobre a importância, né, de usar os conceitos de automação no seu projeto, né? Nós falamos que nós devemos sempre buscar automatismo, sempre, sempre, sempre. Tudo que você puder botar automático, bote. Mas na hora que você colocar em automático, você preze por redução de custo, segurança e aumento de produtividade. E no dia ruim, quando esse sistema não funcionar, o nosso projeto deve permitir que o operador possa ter a liberdade de partir os seus equipamentos e operar de forma manual local ou manual remoto, sem precisar do nosso automatismo, tá bom? Então, gente, com isso nós ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que eu tenha sido bem claro para vocês. São esses conceitos que devem permear os nossos projetos e fazer com que a gente, de fato, atenda à necessidade daqueles que nos chamaram para resolver um problema. A gente nunca resolve um problema criando outro, né? Então, assim, o nosso projeto precisa ser assertivo. E se você seguir aí esses conceitos aqui que eu estou passando para você, você tem uma grande chance de ser assertivo aí no seu projeto, tá bom? Gente, ficamos por aqui. Desculpa a gripe que apareceu no meio do vídeo, mas é assim mesmo. O tempo aqui na minha cidade ele tá meio louco, sabe? Hora esquenta demais, hora esfria demais, e aí não tem saúde que resista. Eu tô gravando esse vídeo hoje aqui, gente, só abrir um parênteses aqui. Eu tô uns dias de férias aí. Eu vou gravar uma série de vídeos aí, porque eu vou passar uma semana aí dando uma descansada, viajar, dar uma relaxada, porque não tem sido fácil, tem sido muita correria, né? Tem as turmas da gente aqui do canal Viver de PLC, tem um trabalho lá que tem obra para tudo que é canto, assim, uma correria de fato muito grande, mas é assim, o guerreiro, né, é forjado no fogo, né? Então não tem jeito, não tem vida fácil, né? Gente, forte abraço, até o nosso próximo vídeo, fica com Deus e até a próxima.